programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que participa conosco. Você que está nos ouvindo através da rádio Arca da Aliança 93.5, através da rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM. Também através da rádio São José de Mafra 96.9. Também quem nos ouve através das web rádio Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado em Joinville. Também acolhi aqueles que fazem sempre esse programa conosco, time completo. Seja bem-vindo Eduardo, Carol e Júlia. Olá, Padre Gélio, olá aos nossos ouvintes. Semana de recuperação. Recuperação é uma visão pessimista, né? Mas semana ainda de estar no clima da Festa das Vocações. Tivemos aí no último final de semana, no domingo, lá em São Bento do Sul. Ainda estamos com todos os sentimentos frescos na memória de como foi participar dessa celebração diocesana tão importante e tão marcante para este ano vocacional, né? E a forma como a nossa diocese optou por celebrar, ser o grande evento de celebração desse ano vocacional. E na sua comunidade, como é que foi a participação? O que o pessoal achou, não achou, gostou, não gostou? E mais importante que isso, né, se puder contar pra gente, mandar pra gente quais são as iniciativas que estão sendo feitas aí também na sua comunidade para celebrar este ano vocacional da Igreja no Brasil. Porque também é importante a gente ter essas celebrações diocesanas, mas também celebrar e ter iniciativas nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, porque, de certa forma, né, é lá que nascem as vocações, nas famílias, nas comunidades, e fazem com que a nossa igreja siga caminhando. Mas chega de falação por enquanto. Mas já que o Edu comentou da Festa das Vocações, lá a gente fez um lançamento super especial, que foi o Dom, né, que comentou o lançamento do livro da Diocese de Joinville, Respostas Católicas sobre a Bíblia. Então a gente viu, né, muita gente garantindo o seu exemplar, a sua primeira edição desse livro. E a gente convida a todos, né, a procurarem a sua paróquia. Quem não conseguiu adquirir lá na Festa das Vocações, procure a sua paróquia. E lá também está acontecendo as vendas. A sua secretaria paroquial pode te auxiliar na compra desse subsídio tão importante, que tem muito a ver com o que a gente está vivendo, tem vários questionamentos sobre a Bíblia, que a gente já comentou também aqui no Vida Pastoral sobre esse livro tão legal e tão importante. E pegando o gancho da Carol, hoje é o primeiro programa de setembro, mês da Bíblia. Então, nada melhor do que começar e vivenciar esse mês aprendendo um pouco mais sobre a Sagrada Escritura, enfim, todos esses aspectos que muitas vezes a gente ou não presta atenção, ou não compreendeu, né, de uma certa forma como deveria. Mas aproveito para deixar o meu oi a todos os ouvintes, nessa edição 365 do programa Vida Pastoral, até que enfim acabou agosto, mês longo. O Eduardo falou que estamos com os corações, né, estamos ainda frescos com a Festa das Vocações. Pode ser também, ardentes. Mas digamos que com o frio que estava em São Bento do Sul, só o coração pra aquecer mesmo, porque São Bento tava frio. E a consequência tá aqui, né? Numa voz meio trancadinha. Eu ia comentar, né? Que eu e a Júlia, a gente garantiu um resfriado super legal pós-Festa das Vocações. Então, pra gente, a recuperação é do resfriado, mas mas a Festa das Vocações tá em dia. Foi muito bonito e foi muito gostoso poder estar lá com todos vocês e poder ver esse evento acontecer, né? A gente que divulgou por tanto tempo, que ajudou a idealizar algumas partes, enfim, viu ele começando do zero e chegando na proporção que chegou, é muito gratificante. A gente, dessa vez, aí eu tenho que concordar com o padre, a gente ficou com o coração ardente, de ter colocado os pés a caminho também e ajudar nessa missão de evangelizar e de levar, né, a palavra e o ensinamento das vocações para tantas famílias, tantas pessoas. Então, desejo um ótimo programa a todos e já adianto que este programa vai ser um pouquinho diferente. Vamos lembrar, talvez, o programa Vida Pastoral do ano passado, porque esse programa não vamos ter Você Sabia, mas vamos ter um quadro de entrevista. Então, não perca mais detalhes para saber quem vai ser o entrevistado da vez e qual o assunto do programa de hoje. Emendando um outro comentário, né, como estamos no mês de setembro, e o próprio Dom Francisco comentou isso na fala de lançamento do livro, né, sobre
a Bíblia, né, sobre essas perguntas e respostas católicas sobre a Bíblia, a importância da gente aproveitar, em especial agora no mês de setembro, para estudar a Bíblia, né, se apaixonar por esse ensinamento que está presente na Bíblia e saber onde buscar as informações mais precisas, mais adequadas. Porque a gente sabe que a gente faz também isso com algum pouco mais de critério, né? Mas a gente também recorre a site, Google, outros meios de pesquisa que tem na internet para tirar alguma dúvida, buscar aprender alguma coisa, até quando vai trazer aqui conteúdos para o quadro Você Sabia, por exemplo. Mas a gente sempre tenta buscar da melhor maneira possível, né? Avaliando com critério a fonte. E para facilitar um pouco desse trabalho, justamente que a Diocese lança esse material, esse livro, para que a gente tenha uma fonte confiável e uma fonte que está em sintonia e alinhada com a nossa fé, né? Até mesmo se a gente for considerar alguns sites, algumas fontes ditas católicas, nem sempre elas estão aí assim, tão em sintonia com o que deveria ser. Então, para fortalecer aí o seu aprendizado, garantir que nesse mês da Bíblia você vai ter um compromisso aí de aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia, pode ser de repente comprar esse livro e fazer a leitura dele, né? Fica aí como uma proposta para este mês de setembro. Isso, a maioria das paróquias realmente encomendaram esse material. Algumas chegaram a encomendar 1000 livros e outras um pouco menos, mas aproveite também para você se fortalecer na sua fé, no aprendizado sobre a Bíblia. Eu também com o coração ainda ardente por causa da festa das vocações, porque realmente foram um planejamento ao longo de todo o ano de 2023, mas vamos dizer, desde 2022 a gente já pensou nessa data, já foi rezando, 2022 já vamos pensando em local também. O local foi trocado devido a situações, mas foi uma belíssima festa. Então, venho aqui agradecer imensamente a você que participou, esteve lá, você que faz parte de pastorais, de movimentos, você que foi através, quem sabe, de uma caravana da sua paróquia, você que decidiu ir somente com a sua família no seu carro. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês lá na Festa das Vocações. Padre, mas eu não consegui. Então, com certeza você rezou também por esse evento e a gente agradece você que esteve rezando, não teve nenhum incidente, correu tranquilamente também, então a gente agradece também as vossas orações. E também você pode estar acompanhando, né, ainda as redes sociais, que tem muitas fotos desse evento e publicações que realizamos durante todos aqueles dias, né? E, Padre, acho que nunca é demais também agradecer, que com certeza estão nos ouvindo, né, o pessoal das paróquias lá de São Bento, que botaram a mão na massa no dia também para principalmente... A massa, literalmente, né? Porque a cuca tava uma delícia. Para servir esse café da manhã para todas essas... Dá pra dizer que foram mais de 5.000 pessoas? Mais de 5.000 pessoas. Porque algumas chegaram a sair, outras chegaram mais tarde, então passou aí essa quantidade tranquilamente pela Promosul. Então, muitas mãos de São Bento ajudaram também a fazer esse evento acontecer. Isso, não somente o café, que estava delicioso, e a cuca, mas eu ficava pensando também em toda aquela equipe, que era em torno de 60 pessoas só cuidando do estacionamento. Se a gente, algumas aqui meninas sentiram frio, estando dentro do ginásio, aquecidinhas, com blusas. Sem vento. E o pessoal lá fora cuidando do estacionamento. Então, a gente agradece a todos que trabalharam em diversas funções, a todas as diversas paróquias, das 6 paróquias da comarca de São Bento. E como eu estava gostando do clima de frio, fui descansar um pouco na segunda-feira em Curitiba e pegar um pouquinho mais de frio, né? Quem segue o Padre Gélio nas redes sociais viu as fotos de touca, cachecol e a gente aqui, né? E o padre passeando. Com frio também. Com frio também. Com frio, mas não passeando. Então, já que está falando em frio, queremos aquecer o nosso coração com a palavra de Deus. Ela deve sempre fortalecer a nossa vida, a nossa fé. E por isso, você que tem a Bíblia próxima a você, possa pegar no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21 a 27. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá da glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos no 22º domingo do tempo comum. O evangelho desse domingo é sequência do domingo passado, no qual Jesus tinha perguntado aos seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tinha professado sua fé dizendo: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. No evangelho de hoje, Jesus anuncia pela primeira vez a sua paixão, morte e ressurreição. Pedro, embora caminhasse com Jesus, fosse um líder, sua concepção de Jesus, de Messias, ainda era de um Messias judaico, no qual o Messias devia governar como Davi, expulsando o Império Romano e aumentando riquezas. O próprio Jesus não devia sofrer, morrer, mas esse não era o projeto de Deus. Muitos hoje também não aceitam um Jesus sofredor, um Jesus na cruz, querem apenas um Jesus glorioso, sem sofrimento, sem doação da vida. Queremos muitas vezes eliminar o sofrimento porque não queremos enfrentá-lo. Sim, podemos dizer que não existe glória sem sofrimento, sem cruz. Faz parte da condição humana o sofrimento, mas também agir como Jesus agiu, pela vida, pela justiça, pela verdade, também esse enfrentará muitos sofrimentos. Por isso, o discípulo de Jesus não se comporta como um inimigo da cruz, como Satanás, mas se oferece em sacrifício vivo, santo e agradável em prol do reino de Deus. Quem verdadeiramente quer ser discípulo de Jesus precisa renunciar a si mesmo, esvaziar-se. Isso significa esvaziar-se de falsas compreensões, do egocentrismo, de tudo aquilo que possa impedir de fazer a vontade de Deus, de segui-lo livremente. A segunda condição é tomar a cruz, ou seja, não fugir das dificuldades e sofrimentos, mas enfrentá-las com coragem, na certeza que Cristo enfrentou e deu a vida por nós, e que o nosso sofrimento, por mais pequeno que seja, ou grande, como alguns dizem, seja sempre por causa do reino. E isso nos purificará e vai nos preparando para a glória. Além disso, serve também de exemplo de conversão, não só nossa, mas também a conversão de tantas outras pessoas. Por isso não devemos buscar Jesus somente para buscar segurança, mas sim para, junto com Ele, como Ele, doar a vida por causa do reino, por causa de nossos irmãos e irmãs. Se alguém quiser me seguir, que negue a si mesmo e venha, tome a cruz cada dia e me siga. Tome a cruz cada dia e me siga. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus,
Desde a aurora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de Deus, como terra sedenta e sem água. Se alguém quiser me seguir, que negue a si mesmo e venha, tome a cruz cada dia e me siga. Tome a cruz cada dia e me siga. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Se alguém quiser me seguir, que negue a si mesmo e venha, tome a cruz cada dia e me siga. Tome a cruz cada dia e me siga. Bom, já que o senhor fez uma reflexão do Evangelho, e eu também comentei no início do programa que a Diocese de Joinville lançou um livro que fala sobre respostas católicas sobre a Bíblia, agora eu vou fazer uma pergunta para o padre sobre, que está na parte 5 desse livro, que fala o seguinte, na verdade, pergunta o seguinte, né? Quem são os autores do Novo Testamento? Na verdade, o grande autor é Deus, a inspiração é sempre do Espírito Santo, mas existem os escritores, alguém escreveu. E o Novo Testamento, ele fala primeiramente sobre a vida de Jesus, através dos 4 evangelhos. Então, o primeiro a falar sobre a vida de Jesus, escrever, foi Paulo. Mas aí temos os evangelistas, primeiramente que escreveu Marcos, Mateus, Lucas e por último João. E depois nós temos então, na verdade junto com tudo isso, Paulo que escreveu as chamadas cartas paulinas. Nós também temos as outras chamadas cartas católicas e outros livros também do Novo Testamento. Então, ali tem diversos outros escritores que foram também inspirados pelo Espírito Santo, e esses livros aprovados pela Igreja ao longo do tempo, e são chamados livros que fazem parte do cânon, então, que são reconhecidos pela Igreja. A gente, às vezes, fica se fazendo, assim, de humilde aqui no programa Vida Pastoral, né? Uhum. Mas a gente está bem servido de apresentador do programa, né? Claro, com certeza. Porque até contando um pouco do livro, né? Ele foi escrito, foi organizado, escrito, né? E quem dá o aval foi o padre Armando, né? Que ele é especialista em Bíblia, né? Mestrado, doutorado em Bíblia. E outros colaboradores também com especialização nessa área. Mas o padre Gélio também daqui, ó, e gabaritou a resposta. E vocês podem não acreditar, mas não foi combinado. Não. Ele não estava lendo a resposta. Até porque eu estou lendo a resposta. E o Padre Gélio deu uma resumida. Claro que no livro tem outras informações, mas para você descobrir, você só vai descobrir comprando este livro. E eu já comentei, é só procurar a sua paróquia, a sua secretaria paroquial, para adquirir este subsídio bíblico. E o padre, agora uma dúvida, curiosidade minha, né? O padre Gélio falou desses livros do Novo Testamento que fazem parte do cânon, né? Mas também tem pergunta aí no meio que fala sobre textos apócrifos. E isso fala de então, vários você que também tem curiosidade sobre essas coisas, né? Também tem perguntas falando sobre esse tema no livro de perguntas e respostas católicas. Daqui a alguns programas eu faço outra pergunta um pouquinho mais difícil para o Padre Gélio. Tentar pegar o Padre Gélio. Pode ser? Eu acho que eu também vou começar a fazer pergunta para vocês. Não, Daí é injusto. É injusto. A gente não estudou teologia. Talvez eu saiba só porque eu diagramei o livro, mas de resto eu não Mas sei. o Dom fez uma pergunta na Festa das Vocações que ninguém soube responder, hein? Dom pegou todo mundo desprevenido. Sim. Eu sabia que era pegadinha aquela pergunta, polêmica. mas eu também não saberia a resposta. Eu também não.
Eu quero voltar só a um assunto, na verdade muitas pessoas também vieram me cumprimentar na Festa das Vocações e dizendo assim, o senhor é o Padre Gélio, eu escuto o senhor todo sábado no programa Vida Pastoral. Então, mandar um abraço a todos que têm nos acompanhado também. Eu não conhecia o senhor, que bom conhecer, eu tenho escutado. Então, muitas pessoas vieram me cumprimentar antes de iniciar o próprio encontro ou durante a Festa das Vocações, dizendo então desse programa Vida Pastoral. Entrevista. Como a gente falou no início do programa, hoje o Vida Pastoral não vai ter um quadro exatamente de Você Sabia, mas também vai trazer algumas curiosidades sobre uma pastoral que muitas vezes que está começando, né? Que está sendo articulada, que está já até bem avançada, mas que muitas pessoas não conhecem. Então a entrevista de hoje é com o Pierre, que ele é psicólogo e participa da coordenação diocesana da Pastoral da Escuta. E hoje, dia 2 de setembro, 29 pessoas concluem a formação na primeira turma da Escola da Pastoral da Escuta. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre como funciona e qual o trabalho realizado pelos agentes da Pastoral da Escuta. Seja bem-vindo, Pierre. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e poder falar dessa pastoral que Deus inspirou no coração da igreja e que tem sido ouvido aí para tanta gente que traz seus sofrimentos, suas angústias. É uma pastoral que já existe na diocese, na catedral e no santuário Sagrado Coração de Jesus. Ali nós temos 2 serviços que acontecem diariamente, atendendo várias pessoas, mas então no ano passado houve uma articulação de uma coordenação ampliada, diocesana da Pastoral da Escuta, com a bênção de Dom Francisco e acompanhamento do Padre Gélio. Nós organizamos então a Pastoral da Escuta dentro da diocese e organizando também os serviços de escuta dentro da diocese. Então foi esse o projeto inicial aí. Depois de um ano nós estamos concluindo com a primeira turma. E pra gente começar, né, entender melhor, o que realmente é a Pastoral da Escuta? O que é esse serviço dos agentes da Pastoral da Escuta? Deixa eu me meter também, porque a primeira impressão que eu tive quando eu escutei falar em Pastoral da Escuta parecia algo muito similar a uma orientação espiritual, né? Que a gente às vezes tem um padre, né, que acompanha a gente, que ele escuta a gente também, né? Mas ele faz uma orientação espiritual. E a Pastoral da Escuta é uma coisa diferente, né? É diferente. Vamos lá, né? Na Evangelii Gaudium, do Papa Francisco, um documento muito importante sobre a evangelização, do Evangelho da Alegria, ele vai apresentar alguns passos da evangelização. E a escuta ele apresenta como um instrumento de cura para os tempos atuais. Se vocês pararem para pensar, quando a gente pergunta para alguém se está tudo bem, geralmente a pessoa não quer saber a resposta. Né? Se eu te pergunto, e aí, tudo bem? E você me diz, olha, na verdade não tá muito bem. Você não tá preparado para uma resposta dessa. Porque na verdade a cordialidade do dia a dia faz com que você pergunte como a pessoa está, mas dificilmente alguém está disposto a escutar alguém e mais do que escutar, acolher. Se nós olharmos para os evangelhos, nós vamos encontrar mais de 200 vezes Jesus perguntando para as pessoas. A arte de Jesus de perguntar é para poder escutar aquilo que elas têm no coração também. Nós temos, então, esse chamado à igreja e muitos leigos, irmãs, padres, se sentiram chamados, então, em alguns lugares do país, a fundar essa Pastoral da Escuta, como uma demanda do tempo atual. Algumas pessoas vão confundindo com 2 coisas, ou com direção espiritual e orientação espiritual, ou com psicoterapia, né? Até porque às vezes temos alguns psicólogos, então eles acham que vai ser terapia. E não é nenhum e nem outro. Na verdade, é uma igreja que acolhe com o coração aberto aquilo que o outro tem a dizer. E aquilo que o outro tem a dizer é muito importante. É claro que, por ser uma pastoral, nós temos os fundamentos de escuta a partir da igreja, do magistério da igreja. Nós nos fundamentamos naquilo que os papas vêm dizendo, naquilo que os documentos vêm dizendo sobre evangelização. Nós temos muito material de padres e irmãs que produziram ao longo do tempo sobre como acompanhar pessoas. E a partir desses subsídios, então, foi nascendo o serviço de escuta. A pastoral, ela é aquela que motiva, organiza e articula os serviços de escuta. O serviço de escuta, por exemplo, acho que vai ficar claro dar o exemplo como funciona, nós temos na catedral, temos opção de agendamento e opção de livre demanda, a pessoa chegar lá e ser atendida. As pessoas são leigos e leigas, em alguns casos irmãs,
né? Que ficam à disposição para acolher essas pessoas com aquilo que elas têm para dizer. O nosso objetivo não é dar uma resposta para dizer à pessoa o que fazer, mas também não é para deixar a pessoa na angústia sem saber o que fazer com a vida, né? Então o objetivo é acolher, escutar, rezar com a pessoa e entregar para ela alguns possíveis encaminhamentos. É por isso que, por exemplo, nas aulas nós conhecemos sobre a rede pública de atendimento às pessoas, os serviços das ONGs, os serviços de outras pastorais de todas as áreas. Por exemplo, o que nós temos disponível para as crianças na igreja e na sociedade, o que nós temos para adolescentes e jovens, o que nós temos para os casais, o que nós temos para os adultos, o que nós temos para as pessoas com dependência química, para as pessoas com ideação suicida, porque nós trabalhamos com as diversas sofrimentos e complexidades humanas, e os agentes recebem essa formação para pensar possíveis encaminhamentos em situações específicas. Já que você citou sobre a escola, né? Para que os agentes estejam preparados para ajudar nesses encaminhamentos, como você está comentando, é necessária uma formação. E hoje, 29 pessoas se formam na primeira turma da Escola da Pastoral da Escuta. Como que funcionam nossas aulas? O que é a escola? Qualquer pessoa pode participar? Como é que funciona essa dinâmica? Você falou um pouquinho dos temas trabalhados, né? Mas realmente qual o objetivo? Pode contar um pouquinho mais pra gente como funciona? Certo. Toda a pastoral, ela passou por todo o processo diocesano, né? De acolhimento no conselho pastoral, passamos pelo grupo de reflexão pastoral, orientações do grupo de reflexão pastoral sobre toda a nossa formação, a indicação de assessores, tudo isso passou em obediência com a igreja, que é o nosso grande objetivo, né? A partir disso, as inscrições foram abertas para as pessoas, mas não é divulgado para todo o público em geral, é divulgado para o clero. Por quê? Nós entendemos que as pessoas que vão participar como agente da Pastoral da Escuta precisam ter uma vida comunitária. E como nós sabemos que alguém está tendo uma vida comunitária? Através da comunhão da pessoa com a paróquia de origem, né? Então quem encaminha as pessoas são os párocos. Os párocos recebem link de inscrição, eles olham para a sua comunidade, veem quem tem disponibilidade e perfil também para a Pastoral da Escuta. Ou se a pessoa soube e tem interesse, ela procura o padre e o padre vai orientar ela se é o momento para ela participar dessa escola ou não. Então, a partir dos encaminhamentos dos párocos, nós temos os inscritos. A escola funciona durante 1 ano. Nossos assessores são todos aprovados aqui pela Diocese. A formação começa 1h30 da tarde no sábado e termina às 5 horas. Nós temos conteúdos com padres, irmãs, psicólogos, leigos, né, dependendo da temática, diácono. Nós procuramos abranger todos a maioria das complexidades que são atendidas. Por exemplo, vou te dar um exemplo: depressão, ideação e suicídio, nós temos um dia para isso. Nós temos um dia para pessoas com dependência química e seus familiares. Nós temos um dia para acolhimento e escuta de pessoas com deficiência e seus familiares. Eu coloco familiares porque às vezes não acolhe diretamente a pessoa que está sofrendo com aquilo, mas o familiar que convive com aquilo. O tema de juventudes, o tema de infância, são vários temas aí abrangentes, e nós temos momentos práticos de estudos de caso. Então nós fazemos uma oficina onde nós simulamos possíveis atendimentos para que as pessoas saibam observar o espaço físico com que está fazendo, a tonalidade de voz, o formato de fazer perguntas, até onde pergunta, até onde vai o agente de escuta. Então isso tudo é acompanhado durante o tempo, né? A última, por exemplo, escola da turma 2, nós tivemos uma tarde toda só de estudo de caso, né? Onde os agentes puderam trazer suas dúvidas. Tá, mas o que eu faço se aparecer isso? Se a pessoa falar tal coisa, né? E tudo isso trazido com uma equipe ampliada de pessoas que têm uma experiência na diocese e também de psicólogos que estão em comunhão com a diocese, para pensar aí estratégias que não vão retornar o problema ainda maior, né? É claro que eu sempre digo que esses momentos da pastoral da escuta sempre são 3 pessoas. É o agente da escuta, é a pessoa que está sendo atendida e o Espírito Santo. Por sermos uma pastoral, acreditamos que o Espírito Santo está agindo ali, né? Mas para que o Espírito Santo haja, é preciso do ordinário. E o ordinário a gente acredita que é a base sólida de uma formação. Uma curiosidade, assim,
talvez que possa ter surgido, né, pensando no que pode ter surgido durante essa caminhada, porque da mesma forma que as pessoas confundem, né, o serviço da pastoral da escuta com um atendimento psicológico, né, durante esse 1 ano de formação dos agentes da pastoral da escuta, teve gente que talvez se despertou para pensar assim, de repente, que era um leigo de uma área, qualquer outra área, que se despertou, não, vou aprender mais sobre psicologia. Chegamos nesse ponto ou não? Ainda não temos frutos desse tipo? Olha, o povo fica bem curioso com os temas da área de psicologia, até porque são curiosidades humanas, né? Nós também temos jovens na pastoral da escuta, né? Para que jovens atuem no acolhimento, né, de escuta com jovens. Então a gente pensou nesses públicos. Então nós temos casais para atendimento de casais, jovens para atendimento de jovens, e todos estão preparados para todos os públicos, né? Mas em específicos no Centro da Juventude, jovens atendendo jovens, casais na pastoral familiar, enfim. Entre os jovens, alguns se sentem atraídos por essa temática e por isso que se aproximam. O que nós temos na segunda turma também é uma grande chegada de psicólogos. E na turma 3 também. Então nós vemos que nós tínhamos muitos psicólogos atuantes em pastorais que acharam uma pastoral para poder servir também. Agora as pessoas tentam se perguntar, deve ser melhor então ser atendido por um psicólogo do que por um leigo, né? Não, porque é a mesma base de formação e o psicólogo não está ali para fazer psicoterapia. Então vai ser o mesmo atendimento que você vai receber com um, vai receber com o outro, né? Até porque o número de atendimentos é limitado. Nós temos até 5 atendimentos que uma pessoa pode receber. Além disso, ela não recebe. Até para poder entender que espaço é esse, se precisa de mais atendimento. E dependendo da situação, nós encaminhamos para a psicoterapia, né, dos serviços públicos, ou serviços particulares, mas nós não indicamos pessoas específicos. Nós também temos possíveis encaminhamentos, às vezes, para a direção espiritual e para a orientação espiritual, para a confissão, ou até mesmo para o Ministério da Misericórdia da Diocese, né? Onde precisa passar por uma avaliação. Então, são vários os encaminhamentos aí. Já que estamos passando por esse lado da psicologia, né? E também pensando do mês que estamos começando, o mês de setembro, que nos últimos anos reforçou essa ideia de ser um mês de setembro amarelo, né, de preocupação com essas questões direcionadas, no caso do mês de setembro amarelo, para a questão do suicídio, né, mas todas as questões psicológicas também, né. E falando, né, um dos encaminhamentos, né, uma das atenções que o serviço da pastoral da escuta tem é de encaminhar as pessoas para o devido atendimento pós-pastoral da escuta, né. Como é que a gente percebe hoje a diocese, né? Lembrando, o Pierre, além de estar nessa equipe de coordenação da pastoral da escuta, também é psicólogo por formação. Como que a gente percebe esse momento que a gente está começando, vivendo, aí já trazendo um pouco o teu lado profissional, como é que a gente, enquanto sociedade, está chegando nesse momento da história e é uma preocupação de fato, ou tem se agravado, o próprio mês do Setembro Amarelo tem ajudado nesse processo das pessoas buscarem auxílio, de buscarem o tratamento adequado? O que nós temos dos números é que, por incrível que pareça, na América do Sul, na América Latina em si, os números de suicídio têm aumentado, enquanto nos outros continentes têm diminuído. Sempre se teve a ideia de que o povo europeu ou outros povos asiáticos tiravam mais suas vidas do que o nosso povo, né? E agora a coisa virou, né? Então é preocupante pensar isso. Dentre o público que comete o suicídio, nós encontramos um grande número de jovens. Entre 15 e 29 anos, o número é muito grande. E o número entre homens também é muito grande. A tentativa de suicídio é maior entre as mulheres e permita a palavra que não é uma palavra, só uma palavra técnica, né? O êxito do suicídio, quem conseguiu o suicídio acaba sendo um público maior dos homens, né? Então há muito que se falar ainda sobre isso, porque a gente tem um tema chamado psicofobia. Parece que aquele que está fazendo terapia ou tomando algum medicamento psicotrópico, ele é menos do que outras pessoas. É mal visto, né? E no ambiente religioso isso pega mais ainda, porque parece que é uma pessoa de menos fé.
Você já deve ter ouvido essas seguintes falas, assim. Até, às vezes, no ambiente religioso acontece, às vezes. Se você tá com algum problema, depressão e tal, vai numa ala de câncer para você ver o que é um problema de verdade. Ou isso daí é falta de uma enxada, né? Essas falas existem e, por incrível que pareça, é muito forte ainda, né? Às vezes até é falta de Deus, né? Como se a pessoa não tivesse fé. E aí nós podemos entrar aí num outro dia, um tema profundo sobre até discussão teológica sobre isso, que nós vamos encontrar até Jeremias, por exemplo, com falas sobre questão de saúde mental, um grande profeta, né? Agora, é claro que é preciso pensar algumas questões do sofrimento, adoecimento mental, né? Não dá para pensar que nós precisamos somente do tratamento, né? Nós precisamos prevenir também. E muitas vezes, muitas das causas estão ligadas às questões sociais e econômicas, né? Por exemplo, ainda é elitizado o acesso ao tratamento de saúde mental, né? As pessoas terem condições de acessar uma psicoterapia ou um psiquiatra, ou a espera pelo SUS, que às vezes é um pouco mais demorada, o acesso ao CAPS, que às vezes não é muito conhecido, e a alta demanda que temos nos CAPS e nas unidades básicas de saúde. Isso precisa ser discutido também. Senão a gente fica falando uma sensibilidade para um público seleto. Um público que, em sua maioria, não consegue acessar. E muitos desses adoecimentos são causados por desemprego, por falta de acesso ao lazer. Vamos pensar na juventude, né? Por que a juventude está tão acessando drogas ou a questão de adoecimento mental, né? Qual é a pressão que se coloca sobre um adolescente, um jovem hoje, né? Nós vemos que cada vez mais os jovens não estão concluindo o ensino médio, porque acabam tendo não acabam sendo incentivados aos estudos, e também pela questão de acesso ao emprego, necessidade de trabalhar para poder ter lazer, e o lazer é desvalorizado pelo adulto, porque parece que o jovem não precisa ter lazer, mas o jovem precisa, né? Então, que praças que nós temos de acessos para essa juventude, que espaços de artes que esses jovens têm, e também o adulto, né? A gente que viaja por algumas cidades, você tem cidades que tem muitas praças, com muitos espaços de caminhada, para lazer, com muito mais, e isso precisa ser discutido. Esses parques estão hoje em regiões mais nobres ou estão em regiões mais periféricas para acesso de toda a população? Então, discutir saúde mental não é só discutir também para que as pessoas estejam sensíveis ao acesso ao psiquiatra e ao psicólogo, estar atento ao cuidado do outro, mas pensar também nas estruturas sociais que levam ao adoecimento, né? Para não ficar uma discussão elitizada, sendo que em sua maioria a população não tem condições de acessar algumas dessas questões que a gente trouxe aqui. Daria para a gente ficar o programa inteiro conversando sobre esse assunto, sobre essas questões, mas o tempo também nos urge hoje aqui. Mas eu queria uma última fala sua, Pierre, voltando um pouco para aquilo que a gente começou nesse assunto falando da pastoral da escuta, né, do serviço de escuta, mas também amarrando já com o Setembro Amarelo. Uma das ações do acompanhamento ali na pastoral da escuta é a orientação de encaminhamentos. E pensando no mês de Setembro Amarelo, assim, que tipos de contatos e encaminhamentos práticos a gente pode passar para ajudar o nosso ouvinte, que talvez não vai ter acesso a ir até a pastoral da escuta, mas sabe que precisa fazer um tratamento com psicólogo, psiquiatra. No serviço público hoje, quais são as opções de atendimento, né? Digo por mim que se eu precisasse, talvez precisaria, não sei, mas se eu precisasse, eu não saberia em qual porta bater hoje, né? Onde que a gente procura esse tipo de atendimento? Vamos lá. Eu acho que até como final, eu quero trazer em duas partes do atendimento da pastoral da escuta. O primeiro, que oferecer um espaço para que a pessoa possa falar, é a oportunidade de oferecer um espaço para que a pessoa elabore o seu sofrimento e aquilo seja acolhido. Isso é maravilhoso. Isso é cristão. E a certeza de que os agentes da pastoral escuta que estão ali estão movidos pela caridade, que é uma virtude. E a certeza que o Espírito Santo está ali. Então, o fato da pessoa estar falando e ter alguém escutando, nós acreditamos, junto com a Evangelii Gaudium e junto com outros documentos da igreja, que é um momento de cura. E não a cura milagrosa que nós estamos acostumados, de que a pessoa vai entrar e vai sair e não vai ter mais o problema. Mas a cura enquanto processo, de um coração que está sendo curado, de encontrar outro humano que o acolhe e o ame do jeito que ele é, e um dos princípios da pastoral da escuta, sem julgamentos, e acolhendo a pessoa como ela é, pensando com ela e rezando com ela. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Nós acreditamos, de fato,
que ali é um espaço de cura para a sociedade e cremos que a ação de Deus está naquele momento. O segundo passo é entender que ninguém dá conta sozinho, é por isso dos encaminhamentos. Eu, como psicólogo hoje no consultório, também não dou conta sozinho, trabalho com encaminhamentos. Nós temos, às vezes, a mania de acreditar que nós precisamos dar conta da vida e ter resposta para tudo. Por isso que nós trabalhamos sempre em rede. Tanto na igreja, né, com diversas pastorais. Pensa aqui que a pessoa é atendida na catequese, no dízimo, na ação social. Ninguém é atendido somente por uma pastoral. Nós somos uma igreja, então trabalhamos também em rede. Pensando em encaminhamentos, quando o acompanhamento é para psicólogo, nós podemos pensar que a porta de entrada do SUS é a unidade básica de saúde, né? Então, o famoso posto de saúde. É agenda lá, o médico faz um encaminhamento se na região local tem o psicólogo de referência ou se vai ser para o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Então, são 2 possíveis encaminhamentos dentro do próprio SUS que o médico vai fazer ali na unidade básica de saúde. Há também os serviços clínica escola, que a gente chama nas universidades. Então nós temos Unisociesc, nós temos Bom Jesus, nós temos ACE, nós temos Univille. Então procurar as faculdades, em Anguera, faculdades que tenham o curso de psicologia, nós temos os estagiários que atendem gratuitamente um serviço para a comunidade e você pode procurar um atendimento lá. Então são algumas formas de atendimento, né? Esses são alguns dos encaminhamentos para psicoterapia, inclusive para acompanhamento psiquiátrico. Também a porta de entrada no SUS é a unidade básica de saúde. Se a pessoa estiver em algum momento de crise, seja surto psicótico, seja uma crise de ansiedade, ela pode procurar diretamente o pronto atendimento para um atendimento inicial, que também vai sair de lá com o encaminhamento. Lembrando que os serviços da Pastoral da Escuta as pessoas podem procurar no momento na Catedral e no Santuário Sagrado Coração de Jesus. Inicialmente, no ano que vem nós teremos mais serviços de escuta, iremos implementar em mais 2 locais na cidade, para que as pessoas tenham mais acessibilidade aos serviços de escuta também. Esses são os encaminhamentos. E na dúvida, nos procure aqui na Diocese, que a gente vai encaminhar as pessoas, que ninguém que esteja escutando aqui saia desamparado a partir dessa conversa. E para a gente fechar, o seu recado para quem está concluindo hoje a formação, a Escola da Pastoral da Escuta, o seu recado para eles e a sua saudação aos nossos ouvintes também. Fico muito feliz dessa trajetória de 1 ano. Um agradecimento especial à irmã Catarina, que foi a pessoa que iniciou a movimentação e articulação dessa coordenação ampliada da Pastoral da Escuta Diocesana. Então, a irmã Catarina, nosso agradecimento, que também foi uma das pioneiras do serviço de escuta aqui na Diocese de Joinville. A cada um e a cada uma que participaram ao longo desse tempo, louvado seja Deus pela doação e na certeza de um coração caridoso, porque essas pessoas estão ofertando um coração que acolhe, um ouvido que escuta com o coração. Então a eles o nosso muito obrigado, na certeza de que estão salvando muitas vidas, porque estão dando testemunho de Cristo, né? Que quer escutar, que se interessa por essa vida que é importante. Então são 29 pessoas que veem que o sofrimento humano não se pode colocar na posição de indiferença, mas na posição de quem está ao lado e se coloca na escuta. Então a eles que sigam firmes nessa caminhada, porque vão encontrar grandes desafios pelo caminho ainda, né? E nós teremos formação permanente com esse grupo também. E aos ouvintes, a cada um de vocês, que nesse setembro possa entender que há muita gente que tem sofrimento que não se tornou palavra e que precisa ser acolhido. E aí eu deixo a pergunta: será que estamos escutando as pessoas que estão ao nosso lado? Será que a vida do nosso filho, da nossa esposa, esposo, amigo, vizinho, ela é interessante para nós? Ela é importante para nós a ponto de ser escutada e não ser comparada com a nossa vida? Bem, Jesus perguntava, se interessava e curava. Os nossos ouvidos podem ser cura nesse tempo de que tanta gente não quer mais ouvir ninguém. Só quer ver TikTok, redes sociais. Então que nós possamos ser cristãos que escutam muito mais do que falam nesse momento. Pierre, nosso agradecimento, nosso muito obrigado pela sua participação no programa Vida Pastoral. E nós, como equipe, né, como assessoria de comunicação da Diocese, junto com o Padre Gélio, desejamos que o caminho da Pastoral da Escuta seja cada vez mais repleto de frutos e que consigam cada vez mais alcançar, né, esse coração das pessoas. E assim como a gente já conversou várias vezes nos dias mundiais das comunicações sociais, o Papa tanto nos fala em escutar com o ouvido do coração. Então, que esse sentimento seja repassado também a todos os agentes da Pastoral da Escuta que se formam hoje, neste dia 2 de setembro. Muito obrigada. Agradeço.
Agradecer então ao Pierre, tanto ter se dedicado pela vida da igreja, atuando na juventude, atuando no centro também das juventudes e agora de modo muito especial na pastoral da escuta. Deus abençoe a sua vida e também a sua missão. Notícias da Diocese. Comunidade Senhor Bom Jesus de Mafra celebra 50 anos de instauração do Santíssimo Sacramento. No dia 2 de setembro, hoje, sábado, às 18h30, a Comunidade Senhor Bom Jesus, que pertence à paróquia Nossa Senhora Aparecida de Mafra, irá celebrar os 50 anos de instauração do Santíssimo Sacramento da comunidade. A comunidade convida a todos para celebrar e rezar em comemoração a este jubileu. Endereço da Comunidade Senhor Bom Jesus, Rua Espigão do Bugre, quilômetro 9, em Mafra. 29º Grito dos Excluídos e Excluídas. Neste ano, no feriado de 7 de setembro, acontece mais uma edição do Grito dos Excluídos e Excluídas, que terá como tema A Vida em Primeiro Lugar. E o lema, Você tem fome e sede de quê? O Grito dos Excluídos este ano será, no dia 7 de setembro, das 14 às 17h30, na paróquia São Miguel Arcanjo, no bairro Paranaguamirim, que fica na rua Paulo Roberto Anastácio, número 1170. Mas o que é o Grito dos Excluídos? Ele é um processo, é uma manifestação popular carregada de simbolismo e que integra pessoas, grupos, entidades, igrejas e movimentos sociais comprometidos com as causas dos excluídos. Ele brota do chão, é ecumênico e vivido na prática das lutas populares por direitos. Então, repetindo, dia 7 de setembro, na parte da tarde, a partir das 14 horas, na paróquia São Miguel Arcanjo, no Paranaguamirim. 17º Encontro de Casais com Cristo na Catedral São Francisco Xavier. Nos dias 8, 9 e 10 de setembro, acontece mais uma edição do Encontro de Casais com Cristo da Catedral. Será a 17ª edição do ECC na paróquia e todos os casais são convidados a participar. Para mais informações, entre em contato com Cristiane pelo número 479-8863-4686 ou ligue na Secretaria da Catedral. Primeiro encontro para homens acontece em setembro, no Boa Vista. A paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, do bairro Boa Vista, em Joinville, promove o primeiro encontro para homens. Será no dia 9 de setembro, a partir das 17 horas, na comunidade Santa Luzia. O encontro será conduzido pelo padre Adalberto Donadelli e terá como tema Homens de Valor, a exemplo de São José. As atividades iniciam com a missa e se encerram durante a noite. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas nas secretarias da comunidade matriz e na Santa Luzia pelo valor de R$20. A Rádio Arca da Aliança está completando 18 anos. E, para comemorar essa data tão importante, a Rádio Arca da Aliança preparou uma programação no dia 9 de setembro, próximo sábado, que começa às 3 da tarde com a missa presidida por Dom Francisco. E depois haverá sorteio de brinde, exposição de carros antigos, brinquedos para as crianças e também café colonial. O evento será realizado na Casa-Mãe da Comunidade Arca da Aliança, lá no bairro João Costa. Comunidade Santa Luzia prepara o 6º Arroz Carreteiro. A comunidade Santa Luzia, do bairro Boa Vista, em Joinville, está se preparando para mais uma edição do seu tão aguardado evento gastronômico, o tradicional Arroz Carreteiro. O almoço está marcado para o dia 17 de setembro e terá início às 11 horas da manhã. A comunidade fica na Rua Alcântara, número 830. Neste ano, a comunidade planejou algumas novidades para proporcionar uma experiência ainda mais completa aos participantes. Além do almoço no local, também serão disponibilizadas marmitas para aqueles que desejam desfrutar desse saboroso prato em suas casas. O valor para participar desse evento gastronômico é de R$ 25 por pessoa, e os tickets podem ser adquiridos na Secretaria da Comunidade Santa Luzia. Além disso, para maior comodidade, também é possível adquirir os tickets através do WhatsApp, pelo número 479-9145-0342. Informação bíblica sobre São Paulo e Carta aos Efésios. Nos dias
18, 19 e 20 de setembro, no auditório da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, haverá formação bíblica sobre São Paulo e Carta aos Efésios. O assessor será o padre Fabiano Goulart, do Rio de Janeiro, e o encontro será gratuito das 19h30 às 21 horas. Participe! Comunidade Católica Restauração promove Congresso para Mulheres. Dias 15 e 16 de setembro acontece o Congresso para Mulheres da Comunidade Católica Restauração, com o tema Mulheres Restauradas segundo o Coração de Maria. Este retiro começa no dia 15, a partir das 7h30 da noite, com a Santa Missa. E no dia 16, às 7h30 da manhã, com o Café da Manhã. Estão disponíveis 100 vagas e as inscrições podem ser feitas até o dia 14. O valor da participação é de R$ 40, com café da manhã, almoço e café da tarde incluso. A forma de pagamento poderá ser pelo Pix ou também cartão ou dinheiro. As presenças confirmadas são da missionária Roseli Cerosini, missionária Bruna Diniz, missionária Idaiane Jasper e missionária Isanete Sima. A gente tem alguns recadinhos que virão alguns eventos bem grandes e importantes aqui na Diocese, que dia 30 de setembro acontece o Seminário pelo Direito à Vida, das 8 ao meio-dia, aqui na Cúria Diocesana. Então, em breve, a gente vai falar mais detalhes sobre essa programação. E também, lá em outubro, acontece o Encontro Diocesano dos Terço dos Homens. Vai ser dia 21, com início às 14 horas, e será na Paróquia São Judas Tadeu. Então, já vai anotando na agenda esses 2 próximos compromissos, que em breve a gente conta mais detalhes aqui no Vida Pastoral. E para a juventude também é bom lembrar, né? Que no dia 29 de outubro acontece o DNJ, o Dia Nacional da Juventude. Então, daqui o setor juvenil já começou a divulgar a programação nas redes sociais. E daqui aos próximos programas a gente comenta aqui para vocês também qual é essa programação, o horário, o local. Mas já reserva a data na agenda do seu grupo de jovens para a juventude estar em peso no DNJ. Aniversariantes da semana. Dia 5 de setembro comemora mais um ano de vida o padre Carlos Alberto da Silva, que está em missão na Diocese de Altos Solimões, no Amazonas. Dia 6 de setembro comemora mais um ano de vida também o diácono Ciriaco Jacinto de Borba, da Paróquia Santíssima Trindade, lá de Campo Alegre. Também no mesmo dia, o padre Emerson Henrique Citadin, pároco da Paróquia São Judas Tadeu do Itaú, comemora mais um ano de vida. No dia 7 de setembro, no feriado, comemora mais um ano de vida o padre Diego Afonso Ribeiro, que é vigário paroquial lá na Paróquia São Judas Tadeu, lá de Jaraguá do Sul. E no dia 8, comemora mais um ano de vida o padre Fausto Nicomedes Schmitz. Então, parabenizando todos os padres e diáconos que celebraram o dom da vida, mas também você que está nos acompanhando e está celebrando o seu nascimento, ou também, quem sabe, a data do matrimônio. Que Deus abençoe a você e sua família, conceda muita saúde, paz e felicidade. Nosso programa está se encerrando, por isso passo a palavra a Júlia, Carol e Eduardo para seu recadinho final. Agradeço a todos os nossos ouvintes que acompanharam mais essa edição do programa Vida Pastoral. Aproveito para lembrar que, assim como todas as outras emissoras de rádio que o padre já comentou, que transmitem o programa Vida Pastoral, você também pode encontrar as edições tanto no Spotify, é só pesquisar por Vida Pastoral ou Diocese de Joinville, mas também no nosso canal do YouTube, que também você encontra no perfil da Diocese de Joinville, o programa Vida Pastoral em formato de podcast. Não aparece o nosso rostinho, então não é um videocast, mas, como a gente sempre fala, quem sabe em breve. Então, desejo uma ótima semana a todos, bom início de setembro, que a semana seja muito abençoada. Essa semana que já vem com um feriadinho, né? Não sei pra você, mas a gente, graças a Deus, vai emendar, então é uma folguinha, um descansozinho no meio da semana. Mas espero que seja uma ótima semana e nos encontramos no próximo programa Vida Pastoral. Até a próxima! Um ótimo início de setembro para todos os que estão ouvindo Vida Pastoral, seja ao vivo, seja nas outras plataformas, como a Júlia já comentou. Então, que esse setembro seja muito bom para todos, mesmo com frio, no dia que não é para estar frio, com calor, no dia que não é para estar calor. Então, todo mundo se cuide e cuide da sua saúde, porque nesse momento, assim como eu e a Júlia, podemos ficar apesteados das ideias. Já estamos. E a recuperação que seja boa para todos.
Na semana que vem não estarei participando da edição número 366 do Vida Pastoral, mas voltarei logo daqui uma semaninha aí para mais uma edição do Vida Pastoral. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam até aqui, nessa edição do programa Vida Pastoral, neste sábado pós-Festa das Vocações. Lembrando um pouco da reflexão que o Dom Francisco fez para a gente na homilia da missa, lá na Festa das Vocações, lembrando, né, do tema do ano vocacional, que é vocação, graça e missão, e que a gente consiga de fato viver essas duas palavrinhas, né? Graça e missão. Para que a gente não se limite muitas vezes só a ficar na graça, né? Mas também lembrar que a gente precisa botar nossos pés a caminho, né? Para levar esse nosso coração ardente para aqueles que precisam de nós e precisam da palavra. Então, um bom final de semana a todos e nos encontramos aqui semana que vem no Vida Pastoral. Eu estarei, né? Então, eu espero encontrar vocês aqui semana que vem. Agradecer então a todos que rezaram conosco, participaram desse programa, ficaram mais informados também. E também desejando um excelente mês de setembro a todos nós, pedindo que Deus conceda a sua bênção, a sua proteção também sobre cada um. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco Xavier, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.